Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Alô Vestibulando. Continuamos com matemática e hoje falaremos sobre cone, mais especificamente o volume do cone. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa aula de matemática aqui do Alô Vestibulando. Hoje nós falaremos sobre o cone circular reto. Nós chamaremos de cone circular reto, ou simplesmente cone, o sólido obtido pela rotação completa de um triângulo retângulo em torno de um eixo que contém um dos seus catetos. Digamos que, no triângulo retângulo inicial, aquele cateto que estava contido no eixo de rotação eu chame de H. O outro cateto eu chame de R e a hipotenusa eu chame de G. Então, essa medida do cateto que está contido no eixo de rotação será a altura do nosso cone, a hipotenusa do triângulo geratriz do cone, e a medida do segundo cateto, que eu chamei de R, note que será o raio da base. E qual é a relação que existe entre G, H e R? Bom, como são as medidas de um triângulo retângulo, então, pelo teorema de Pitágoras, sabemos que o quadrado da hipotenusa, no caso g quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, g quadrado é h quadrado mais r ao quadrado. Vamos falar sobre a área e o volume. A área total do cone é a soma da área da base e da área da superfície lateral dele. Mas a área de um círculo de raio R é exatamente πr ao quadrado. Portanto, a área da base é π vezes r ao quadrado. Para o cálculo da superfície lateral, a gente pode planificá-la. É como se você fizesse um corte aqui na geratriz e abrisse, de maneira que você obtenha uma figura plana. Me lembra muito um chapeuzinho de aniversário, que quando desmontado fica parecido com essa figura. Qual é a área dessa região? Note que o comprimento dessa circunferência, que a gente sabe que é 2πr, passa a ser o comprimento dessa curva aqui. Agora queremos calcular a área dessa região, que, se você notar, é o setor circular de um círculo cujo raio é G. E é possível demonstrar que a área desse setor circular é πrg. Portanto, a área lateral do cone é dada por πrg. Já sabemos quem é a área da base e também quem é a área lateral de um cone. Portanto, a área total é a soma da área da base mais da área lateral. A área da base nós já sabemos que é πr ao quadrado e a área lateral πrg. Note que π vezes r é um fator comum que você pode colocar em evidência. Portanto, então, a área total do cone pode ser escrita como πr vezes r mais g. Vamos falar do volume do cone? O volume do cone é dado por 1/3 da área da base vezes a altura do cone. Normalmente, nós usamos o princípio de Cavalieri para justificar essa expressão, onde usamos uma pirâmide, cuja base é equivalente a essa daqui, ou seja, a base é uma base cuja área coincide com a área da base do cone e cuja altura também coincide com a altura do cone. Mais à frente a gente fala um pouquinho mais sobre o princípio de Cavalieri. E tem uma observação bem interessante que é a seguinte. Nós estamos trabalhando aqui apenas com cone circular reto, que é esse daqui. É o cone cuja projeção do vértice coincide com o centro da base. Mas existem outros tipos de cones, os chamados oblíquos, cuja projeção do vértice no plano da base não coincide com o centro da sua base, como, por exemplo, esse que eu fiz aqui à direita. Mas sabe uma coisa bem interessante? Se eu tiver dois cones cujas bases são congruentes, ou seja, a área da base do primeiro coincide com a área da base do segundo, e as alturas também são congruentes,
então os volumes coincidem, independentemente de serem os dois retos ou não. Em outras palavras, essa expressão para o volume, ela também vale para um cone que não é reto, como esse daqui. Aqui eu peguei um cone reto e um cone oblíquo, de maneira que a base dos dois tivesse a mesma área e que a altura dos dois coincidisse. Imagine que esses dois cones estão apoiados aqui no mesmo plano. Imagine agora que eu tomo planos paralelos a esses planos que contêm as suas bases. Quando eu faço isso, notem o que acontece. Independente aqui da altura desse plano paralelo ao plano da base, quando eu faço a interseção com os cones, eu encontro circunferências que delimitam regiões com áreas iguais. O princípio de Cavalieri diz que, se isso ocorre, então os dois sólidos possuem o mesmo volume, que é exatamente o que está acontecendo aqui entre esses dois cones. Portanto, o volume desse cone oblíquo é igual ao volume deste cone reto. Vamos resolver então agora a questão 14 do vestibular 2019. Ela diz assim: um reservatório cônico, cuja altura corresponde a 3 vezes o valor do diâmetro de sua base, tem a capacidade volumétrica igual a 16 π metros cúbicos. Nesse caso, o valor do raio da sua base é... Letra A, 2 raiz cúbica de 2 metros? 2 raiz de 2 metros? 2 metros? Raiz cúbica de 4 metros? Ou 3 metros? Note que o exercício não fala se esse cone é reto, se não é, mas pouco importa. Note também que ele fala em diâmetro de sua base, portanto, estamos falando de um cone circular. O enunciado do exercício me diz que a altura do cone é 3 vezes o diâmetro da base. Diâmetro é 2 vezes o raio, portanto, fica 3 vezes 2 vezes o raio, 6 vezes o raio. A expressão para o volume a gente já sabe, é 1/3 de área da base vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado. A altura, 6 vezes r. Portanto, ficou πr quadrado vezes 6r dividido por 3, que é 2πr ao cubo. Por outro lado, ele me disse qual era o valor do volume lá no enunciado. Ele disse que era 16π. Portanto, eu posso igualar essa expressão a 16π. Quando eu isolo r ao cubo, encontro r ao cubo igual a 8. Portanto, r é a raiz cúbica de 8. Portanto, r é igual a 2. Alternativa C. R é igual a 2 metros. Por hoje é só, espero revê-los na próxima aula.